Olá, seja bem-vindo a mais um programa Bom Dia Entrevistas. O Bom Dia Entrevistas de hoje volta a falar sobre o Atlântico, porque a gente está fazendo uma série de entrevistas com o pessoal do Atlântico, referente principalmente à campanha do Galo na Liga Nacional de Futsal em 2022, aí, que está no início ainda, né? Agora vamos para a 6ª rodada da competição, mas com muitas emoções. E hoje, no programa, eu recebo aqui o Eduardo dos Reis. Talvez você não conheça ele por esse nome, mas é o capitão do Atlântico, Grilo, que está aqui em Erechim, jogando no Atlântico. Claro, teve uma pequena parada ali, desde 2008. Grilo, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Isso aí é a terceira passagem minha no Atlântico, né? Entre indas e vindas já são 10 temporadas, né? Eu acho que é o atleta que mais jogou aqui no Atlântico em questão de jogos sou eu, né? Então para mim é um orgulho isso, né? Eu me sinto lisonjeado de fazer parte também da história do Atlântico, né? E conseguir conquistar alguns títulos importantes e também foi o clube que me projetou para o cenário nacional. Você vem lá de Iporã do Oeste, né? Mas já dá para dizer que é erechinense depois de tanto tempo aqui na capital da amizade? Eu sou natural de Iporã do Oeste, Santa Catarina, uma cidade bem pequena de 10 mil habitantes. E como eu falei, são 10 anos aqui no Atlântico, mais 3 anos também joguei na CBF, são 13 anos no Rio Grande do Sul, né? Já me considero gaúcho, né? E erechinense também de coração. Constituí família aqui, tem minha esposa que é daqui, meus 3 filhos, o mais velho nasceu aqui em Erechim. Então, sim, pode se considerar já um erechinense. Bom, a gente vai falar bastante sobre Liga Gaúcha sobre a Liga Nacional de Futsal aqui, inclusive no final de semana tem um jogo importante contra o Joinville, né? Que você deve estar em quadra. Mas eu queria ainda voltar a falar desse momento do futsal, dessa tua história do futsal. Como você falar, são 10 temporadas. Começou lá em 2008, um Grilo bem jovem, do hoje o capitão em quadra, né? Aprendendo bastante com aquele time de 2008. De lá para cá, você trouxe para tua carreira títulos nacionais, estaduais. O futsal mudou muito lá do início ou ele segue muito parecido com o que foi há 10 temporadas atrás, Grilo? Não, mudou muito. Principalmente a questão física, né? E a questão de essa parte a correria que a gente fala, né? Antigamente o futsal era um pouco mais parado, era mais posicional. E hoje em dia não, o atleta tem que saber fazer mais que uma função, né? Não existe mais aquele fixo característico que só fica lá na frente e não volta para marcar. O atleta tem que ser mais completo, digamos assim, né? Então também se tornou mais difícil cada dia, né? Mais competitivo, mais disputado. E a gente costuma dizer que um time bem treinado, às vezes não tão bem tecnicamente, taticamente, acaba equilibrando os jogos. Então, com certeza evoluiu e vem evoluindo a cada dia, né? Cada dia tá mais equilibrado e os detalhes estão fazendo a diferença hoje em dia. Conversando no esporte com vários colegas jornalistas, antigamente nós tínhamos grandes clássicos do futsal, tipo o Atlântico e a CBF. Hoje na Liga dá para dizer que todos os jogos são clássicos, inclusive Atlântico e Joinville nesse final de semana. Eu queria que você me falasse, Grilo, como é que tá vendo essa competição? Tu mesmo falou, né? Cada vez mais acirrada, cada vez mais disputada. Uma vitória leva o time lá para cima, um empate joga para o meio, uma derrota pode jogar lá para baixo, é uma tabela que se mexe muito rápido. Como é que tá vendo a competição nesse ano? Eu creio que seja uma das mais disputadas dos últimos anos, né? Como tu falou, está muito equilibrada, as pontuações também, claro, a gente teve 5 rodadas, mas para ter uma ideia, a gente está lá no meio da tabela, 11º, 12º, por aí, a 3 pontos do 5º, 4º colocado, então está bastante equilibrado mesmo, e eu vejo que tem alguns favoritos, claro, como tu falou, tem alguns clássicos, nós e Joinville já fizemos grandes embates, né? São 2 equipes que costumam chegar, né? Que investem forte e costumam chegar nas finais das competições que disputam. Então é um grande jogo, né? Uma oportunidade também para a gente estar perto do nosso torcedor, né? Para dar aquela incendiada no caldeirão do Galo, né? Que a gente sabe que eles são de suma importância para a gente. Então a gente está se preparando, sabe das dificuldades, sabe que é uma grande equipe, um dos maiores investimentos do país, mas confia muito no nosso trabalho e vem fazendo bons jogos, né? A gente já se enfrentou também pela Taça Gramado esse ano, foi um empate 5-5, então a gente espera grandes emoções e que o Atlântico saia vencedor.
Pois é, né? Essa disputa muito acirrada aí entre os últimos jogos que tem acontecido entre Atlântico e Joinville já torna esse jogo especial. Mas mais uma vez você tocou em um assunto importante que é a importância da torcida para levar para o Caldeirão do Galo. E agora, depois de 10 temporadas, você vem como capitão da equipe, de uma equipe que também usa muitos atletas da base, né? Você vem lá também de uma criação da base do Atlântico. Qual é o que você passa de mensagem para os mais jovens aí do teu time hoje? Eu tento transmitir tranquilidade, né? Dar algumas dicas, principalmente os mais jovens, né? E eu acho que também são muitos atletas que estão chegando esse ano, né? Então teve uma boa reformulação na equipe e às vezes é difícil essa adaptação, né? Eu, como sou de casa, digamos assim, o Atlântico é minha segunda casa, então, principalmente na chegada também dos atletas, eu tentei dar o maior apoio possível, né? Tentar incentivá-los, ele mostrar como é a forma, o método de trabalho do Atlântico. Então, eu sei da minha responsabilidade, mas eu estou com certeza lá dentro de quadra para ajudar os mais jovens no que for possível, que com os anos de carreira a gente acaba adquirindo, né? Isso é só com o tempo. Infelizmente, que bom que eu tivesse essa cabeça 10 anos atrás, mas a gente sabe que não é assim. Mas eles estão numa grande equipe, todos que foram contratados e que chegaram, e os mais jovens que vieram da base também, se estão num clube como o Atlântico é porque tem capacidade. Então eu tento trazer um pouco dessa tranquilidade, um pouco dessa experiência, dos atalhos dentro da quadra, digamos assim, para que eles se sintam mais à vontade e consigam desempenhar o melhor futsal possível. Toda essa experiência também traz a tua história, o trabalho e a possibilidade de ter vários treinadores aí, trocar ideia, competir junto ao lado de vários treinadores. Agora, há 2 anos, com o professor Thiago Halpe, como é que está sendo aí essa experiência com esse treinador? O Thiago tá 2 temporadas, a gente chama mais pelo apelido que é gordo, né? E como a gente fala na gíria do Rio Grande do Sul, é um baita treinador, né? Um treinador jovem, então ele foi atleta também, ele sabe de como que é essa atmosfera de vestiário, né? Passou por isso como jogador. E é um treinador da nova geração, né? Treinadores muito inteligentes e que jogam um futsal ofensivo, mais organizado, né? Então, com muita intensidade. E isso também mudou muito, né? Já passei por diversos treinadores e todos têm sua forma de trabalhar, não tem certo, não tem errado, né? Mas a gente diz que essa nova escola vem com um futsal mais dinâmico, eu acho que mais intenso, e é o que é a tona hoje em dia dos jogos, né? Muita intensidade, muita velocidade, e o Thiago, sem dúvida, é um dos destaques dessa nova geração e vem demonstrando isso tanto nas campanhas que teve lá no Tubarão e chegou aqui no Atlântico com títulos como foi a Liga Gaúcha. Então já é um grande técnico, mas promete muito ainda para o resto da carreira. Bom, como atleta, eu também sei que você deve acompanhar bastante o cenário do futsal nacional. Como é que você está vendo hoje essa questão do incentivo do esporte? Eu conversava aqui com o Gordo alguns programas atrás, ele me falava, olha, o futsal brasileiro ainda sofre muito, porque muitos jogadores acabam indo para a Europa, o investimento no exterior é muito superior no esporte do que aqui no Brasil, mas mesmo assim a gente consegue tentar manter uma boa liga, consegue, como a gente falava, uma liga competitiva, né? Como é que tu vê o momento do esporte do futsal? Claro, a gente queria sempre mais apoio ao futsal, né? Mas a gente sabe também que, digamos que o carro-chefe no Brasil, o esporte mais praticado é o futebol, né? Então, também na questão de investidores, acaba um pouco direcionando mais para esse esporte que tem mais a visibilidade. E como você falou também, com a moeda do jeito que está na Europa e o dólar, então é complicado manter um jogador que se destaca muito, né? É muita diferença de valor. A gente sabe que no futsal a gente tem digamos assim, uma folha salarial que é razoável, é boa dentro das demais profissões, digamos assim. Mas quando aparece uma proposta de fora que a moeda valendo 5 vezes mais, é difícil segurar os atletas. Mas como o Brasil revela muitos jogadores, né? E é um país muito grande e acaba mantendo sempre a Liga Nacional num alto nível, né? A gente fala que é a liga mais disputada do mundo e a gente nunca sabe no início da competição, como está sendo agora, quem vai vencer, né? Pode postular 3, 4 favoritos, mas sempre tem um intruso que chega e sempre tem novos atletas que são revelados. Então, acho que por isso que a Liga Nacional se mantém em tão alto nível e espero que em breve chegue a vez do Galo, né? A gente tá vários anos aí buscando, né? Chegou em 2 finais já o Atlântico e
conseguiu 2 Taças Brasil, Mundial, Libertadores, mas a gente sabe que a cereja do bolo é a Liga, mas ela é tão charmosa por ser tão disputada assim, né? O Atlântico está há 20 anos aí já como um clube ativo, né? Não me recordo de cabeça quantos de Liga, mas a gente sabe que com o trabalho que é feito aqui, com essa seriedade, transparência, o trabalho correto, a hora do Atlântico vai chegar. E eu espero que eu esteja jogando ainda para comemorar junto esse título, que eu sei que é muito importante para o Galo. Grilo, quando o Gordo esteve aqui, a gente abriu uma pergunta para os nossos espectadores que estão em casa assistindo. Eles pediram, por que queriam saber por que o Gordo tinha esse apelido? O professor Thiago Halp contou aqui a história. E a gente pediu para eles também uma pergunta para você. A pergunta mais enviada foi a questão, quem que era o ídolo do pequeno Grilo? Era do futsal? Era do futebol? Ou quem que é o teu ídolo ainda aí no esporte? Eu vou te falar que eu no futsal eu comecei tarde já. Como eu era de uma cidade pequena, a gente praticava vários esportes, né? Claro que no futebol, no futsal eu me destacava um pouco mais. E eu comecei com 17 anos já no futsal. Fui para uma cidade vizinha ali de Porã do Oeste, que era Palmitos, né? Que jogava o catarinense de futsal. Cheguei lá, fui para o juvenil. Então eu não tive essa identidade muito grande com o futsal de assistir muito, né? Depois para frente, claro, na minha posição, no início da minha carreira, tinha alguns destaques, como o Schumacher na época, né? O Cisso também, que parou não faz muito tempo. Então teve algumas dessas características parecidas com as minhas dentro de quadra que eram meus ídolos na época, né? E no futebol, cara, eu gostei sempre de vários atletas, né? Claro que chamam mais atenção sempre pela história de vida para mim. Eu acho que é o Ronaldo Fenômeno, né? Não tem nada parecido comigo dentro de quadra e com as características, mas acho que além de ter sido super acima da média, pela história de vida, tudo que ele sofreu, então foi uma das minhas inspirações. Mas no futsal, a partir do momento que eu comecei a jogar, que eu comecei a acompanhar mais, né? Então eu acho que principal assim no início da carreira foi o Schumacher, assim, que tinha um jogo parecido com o que eu tenho hoje. Que legal, hein? Então um ídolo aí da torcida do Galo falando dos seus ídolos, bacana demais. Quero lembrar o serviço de jogo, Atlântico e Joinville, no sábado, dia 7 de maio, 7 da noite, no ginásio do Ser Atlântico, Caldeirão do Galo. Portões já abrem às 5h30 da tarde, tá bom? O pessoal chegar tranquilo, vai ter mateada, vai ter uma série de atividades lá que o Atlântico está promovendo. Muito importante essa questão da vitória em casa, né, Grilo, para o Atlântico aí seguir na tabela na ponta de cima. A gente sabe que acabou perdendo alguns pontos que não queria, né? 2 pontos em casa, que foi o último jogo em casa, o empate com o Marechal em 2-2. Lá no Campo Mourão também a gente acabou derrotado. Claro que foi um jogo atípico, a gente teve 2 expulsões, acabou perdendo algumas oportunidades que poderia ter sido diferente de placar. Então, a obrigação de vencer, né? Sabe das dificuldades, como eu falei, mas sabe da nossa força dentro de casa. Então, é um grande duelo, é um jogo que a gente brinca que não precisa motivar o atleta, né? Que ele já se motiva automaticamente pela grandeza do jogo. Então, como você falou, eu volto a convocar também o torcedor, né? A gente sabe que é um fim de semana talvez um pouco gelado, né? Mas vai ter a mateada lá, vai ser um evento, na verdade, né? Então, espero que o torcedor compareça, que em todas as conquistas que eu tive aqui, os torcedores foi de suma importância para que a gente teve êxito nas conquistas. Então, eu tenho certeza que ele vai comparecer e vai nos empurrar, se Deus quiser, para essa vitória, que com certeza dentro da quadra, disposição e garra de vencer não vai faltar. É verdade, olha, em alguns anos como repórter eu já cobri muito jogo do Atlântico no Caldeirão do Galo, às vezes fazendo 3 graus lá fora no final da noite, dentro do Caldeirão, realmente um calor da torcida empurrando, não é só quem estava dentro da quadra, estava suado, lá na arquibancada também, muita emoção para quem vai acompanhar Atlântico e Joinville. Obrigado, Grilo, pela tua disponibilidade, muito sucesso na tua carreira e volta outras vezes aqui conversar com a gente, com o pessoal que te adora aí te assistir. Eu que agradeço esse espaço, né, da TV Bom Dia. Eu acho que isso que é importante também, né, a gente valorizar o esporte local, não só o esporte, né, como todos os segmentos. Então é um prazer estar aqui e sempre que puder e for convidado, estarei com o maior prazer aqui e que a gente junto, né, possa fazer o Atlântico crescer cada vez mais, que isso que é o mais importante. Bom, muito obrigado. Mais uma vez eu lembro, você que está assistindo a gente, você pode rever esses e outros programas no site tvbomdia.com. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo programa.